Oi, nós somos alunos do Colégio Ala, no 7º ano, e nós estamos fazendo um trabalho de entrevista da professora Rosângela de análise textual. Nosso grupo é a Pietra, Júlia, Sofia, Ana Beatriz, mas também tem a Isadora e a Amanda, só que elas não estão presentes aqui. Hoje nós estamos entrevistando o Dr. Sérgio Rassi. Bom dia a todas, é um prazer recebê-las aqui. Como falei há pouco, fico muito honrado com o convite e espero que a gente tenha aqui uma boa entrevista. Meu nome é Sérgio Gabriel Rassi. Acabei de fazer 66 anos. Eu sou de uma família de 5 irmãos. Eu sou o filho mais velho. Tenho mais 3 irmãos homens e uma mulher. Em casa, nós 4 homens somos médicos e a minha irmã é psicóloga. Meu pai, que se chamava Anis Rassi, faleceu há 1 ano e pouco, anos atrás. E minha mãe chamava-se Evelyn Gabriel Rassi, que faleceu há 3 anos atrás. Nossa família é cheia de médicos, né? Nós somos vários médicos e crescemos assim, no meio da medicina. Então eu acabei não tendo outra opção na vida a não ser médico, mas isso muito me agradou e muito me envaideceu. E estou aqui para responder as perguntas de vocês. O senhor desde sempre quis ser médico? Então, Júlia, como eu disse há pouco, a minha família tem muitos médicos. A família do meu pai eram 5 irmãos médicos, num total de 10, 5 eram médicos. E vários primos, vários tios, meu próprio pai. Então nós convivemos e crescemos no meio da medicina. Minha família foi pioneira em Goiânia, fazendo um hospital que chamava Hospital Rassi, que é onde é hoje o HGG, ali no setor oeste. Então nós fomos sendo criados nesse meio. E acho que por conta disso, por conta dessa influência, a gente acabou fazendo medicina, eu e meus irmãos. Confesso que quando era mais novo, eu estudava piano e gostava muito de piano. Teve uma época que eu pensei em seguir isso adiante. Mas a medicina tocou mais forte, né? Eu acho que piano não seria bem uma profissão, e sim um lazer. Estudei durante 5 anos, mas depois também não deu para levar junto com a medicina. E me sinto muito feliz de ter escolhido essa área. O senhor já fez algum curso fora do Brasil? Se sim, onde? Então, eu sou formado aqui em Goiânia, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Daqui eu saí para São Paulo, para o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que é uma das referências no Brasil em residência em cardiologia. Fiquei lá 4 anos. E depois fui para Milwaukee, que é no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos, no Milwaukee Heart Institute, ou seja, Instituto do Coração de Milwaukee. E lá terminei a minha especialização, a minha pós-graduação em eletrofisiologia. Fiquei um curto período, menos de 1 mês, também em Bordeaux, mas aí não como residente, nem como pós-graduação, apenas como médico convidado para conhecer esse serviço de Bordeaux na França, que é um dos mais famosos do mundo. Qual foi sua pior e sua melhor experiência quando estava na residência? Então, infelizmente na área de medicina a gente tem más lembranças, né? A minha pior lembrança quando era residente em São Paulo, no Instituto Dante Pazanese, foi quando eu tive que enfrentar meu primeiro óbito. Um paciente que estava internado, eu estava de plantão, era um pós-operatório de cirurgia cardíaca e eu fiquei responsável pelo leito. Foi uma cirurgia muito grande, muito demorada, e nessas cirurgias geralmente as complicações podem ocorrer. E eu me lembro, no meio do plantão, eu fui chamado porque o paciente teve uma parada cardíaca. Normalmente a gente fica 20 minutos tentando ressuscitar o paciente que tem parada cardíaca. E como foi o primeiro caso que eu peguei perante uma parada cardíaca, eu não me conformava. Eu fiquei mais de 1 hora tentando ressuscitar esse paciente. Infelizmente, em vão.
e eu tive assim uma crise de choro depois quando esse paciente faleceu, porque eu achava que eu estava ali para evitar que isso ocorresse. Claro que depois disso vários óbitos ocorreram, né? A gente não é Deus para saber separar uma coisa da outra. Eu acho que quando chega o nosso momento... Durante sua trajetória, o senhor se arrepende de algo? Então, eu não diria arrependimento, né? Eu não diria arrependimento. Eu tenho 40 anos de formado, eu formei em 1980, tem 42 anos que eu formei, e talvez a única coisa que eu gostaria de ter feito mais seria ajudar mais a população carente, a população que não tem um seguro de saúde, a população que não tem dinheiro para pagar uma consulta ou um tratamento particular. Eu tentei compensar isso na minha vida. Eu trabalho no hospital privado, né, no Hospital Anísio Rassi, onde nós só atendemos pacientes que têm convênio ou pacientes que pagam consultas ou tratamentos particulares. Mas para compensar isso, desde 30 anos atrás, todas as quartas-feiras, eu trabalho na Santa Casa de Goiânia. Santa Casa é um hospital assistencialista, onde os pacientes são atendidos pelo SUS. Todas as quartas-feiras eu vou lá e faço esses procedimentos de ablação. Quer dizer, eu não me arrependo disso, eu me orgulho disso, mas talvez se no Brasil nós tivéssemos condições de fazer isso para mais pessoas... O senhor pensa em abdicar do seu trabalho? Essa é a pergunta que eu faço para mim mesmo. A profissão de médico ela é muito desgastante, né? Pelo pouco que eu já conversei com vocês. Envolve muito estresse e muita dedicação. Eu acho que quem escolhe a profissão de medicina não pode ter uma segunda profissão. Você não pode, por exemplo, ser médico e ter um comércio. Você não pode ser médico e fazendeiro. Você tem que ser médico 24 horas ao dia. A profissão te consome bastante. Todas as vezes que você tenta mesclar uma outra profissão com a profissão de médico, a coisa não anda bem. Então, por ter essa dedicação exclusiva, é uma profissão que cansa. Eu não nego isso. Agora, quando que eu acho que nós temos que pensar em aposentadoria? Quando nós não estivermos mais em condições de exercer a medicina plenamente. Ou por uma questão de saúde, ou por uma questão de atualização científica. A medicina é a ciência que eu acho que mais evolui ao longo do tempo. Em outras palavras, se você parar de estudar, parar de ler, parar de aprender coisas que surgem na medicina e ficar sem se atualizar por 2 anos, você... Qual foi a cirurgia mais complexa e complicada que o senhor já realizou? Dentro da medicina, eu escolhi a área de cardiologia, porque meu pai era cardiologista e desses 4 irmãos que eu tenho, né, que 3 são médicos, 2 também são cardiologistas. Só um terceiro que não é cardiologista, ele é patologista. Então essa influência do nosso pai foi muito marcante para nós. Só que a cardiologia, com o passar do tempo, ela se subdividiu em várias áreas. Então dentro da área de cardiologia, eu exerço a subespecialidade de arritmias cardíacas, também chamado de eletrofisiologia cardíaca. E é uma das áreas mais, vamos dizer assim, difíceis dentro da cardiologia, porque a gente lida com pessoas que têm risco de morte súbita. E eu me lembro bem uma vez que nasceu uma criancinha com 1 mês de idade, ela tinha crises de taquicardia, que é o coração batendo muito rápido, e isso poderia levar à parada cardíaca. E eu faço um procedimento por catéter, onde passa um catéter pela veia do paciente, o catéter vai até o coração, e lá eu destruo o circuito de arritmia, cauterizo o circuito de arritmia. Só que isso só é possível, ou só é recomendável,
acima dos 5, 8 anos de idade. Mas essa criança tinha 1 mês de vida e ficava em taquicardia o tempo todo. Com certeza. Como é o seu dia a dia sendo dono de um hospital? Só para corrigir, eu não sou dono único do hospital, né? O hospital é um grupo onde eu sou um dos donos. A minha família, eu e meus irmãos, temos a maior parte do hospital e nós, além de exercermos a profissão de médicos dentro do hospital, é um grupo grande, são mais de 20 médicos, nós exercemos também cargos administrativos ou científicos. Cada um de nós, cada um dos irmãos, executa lá uma função além de médico, contribuindo para que a empresa, né, o hospital não deixa de ser uma empresa. E não adianta nada você ser um bom médico, responsável pelas suas atitudes, cuidando bem dos seus pacientes, se a sua tenda de trabalho não vai bem. A tenda de trabalho é o hospital, que é uma empresa como qualquer outra. Ela tem coisas trabalhistas, coisas humanitárias, coisas comerciais, coisas de toda a natureza como outra empresa tem. Então ela tem que ser bem administrada. Claro que nós sozinhos não conseguiríamos tomar conta de tudo isso. Então nós temos gerentes em cada área. E esses gerentes são muito cobrados por nós, principalmente na parte de recursos humanos, porque a gente advoga que o hospital... Durante sua trajetória, houve alguma atividade que diferenciou-se do foco da medicina? Teve sim, teve sim. Além daquela função que eu falei há pouco, de exercer um cargo representando a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas e ter presidido alguns congressos de arritmias cardíacas, teve um que chama atenção. Eu acho que a sua pergunta é bem pertinente. Eu sempre fui um torcedor fanático do Goiás. Vocês estão até com camisa verde e branca aí, né? E era um sonho meu ajudar o Goiás de alguma forma, não só sendo torcedor. E eu tinha muitos relacionamentos com a direção do Goiás, o seu Ailê Pinheiro, né, que faleceu há pouco tempo, era muito meu amigo, era meu paciente. E um dia ele falou: Sérgio, por que você não vira presidente do Goiás? O Goiás estava numa crise financeira horrorosa, devendo para todo mundo, e ele sabia da minha austeridade, né, da nossa família, como ela conduz esses assuntos econômicos, e ele comentou: só alguém com seu perfil para conseguir tirar o Goiás dessa crise financeira. Eu pensei assim, falei: nossa, vou encontrar um cenário terrível lá, né? Imagina chegar numa empresa que está quebrada. Quando o senhor ainda estava no fundamental, como o senhor tinha comentado no ginásio, na nossa idade, como que era a sua vida escolar? Como que o senhor, suas melhores matérias, suas favoritas, as que você não se dava bem, essa questão escolar? Engraçado, né? Eu vejo vocês aí com essa idade e você faz essa pergunta, parece que foi ontem que eu estava na idade de vocês e passei por tudo isso. Como o tempo passa rápido, né? Passa muito rápido. Então, na minha época, a gente estava conversando aqui há pouco, né? Os termos de formação do estudante eram diferentes. Na minha época era assim, só para vocês saberem como é que era. Tinha o jardim de infância, acho que não existe mais isso, né? Jardim de infância, aí tinha o pré-escolar, aí tinha, chamava pré-primário, aí depois tinha o curso primário, que eram 4 anos, aí tinha o ginásio, que eram mais 4 anos. Então tinha o jardim, o pré-escolar e mais 8 anos, dando um total de 10 anos. E aí vinha o colegial, que era o primeiro, o segundo e o terceiro colegial. E aí a gente prestava vestibular para entrar na faculdade. Eu estudei aqui, no primário, num colégio muito austero, extremamente austero. Acho que ele existe até hoje.
chamava-se ou chama-se Instituto Araguaia, ali perto do Mutirama. Não sei se você... E agora nós vamos finalizar nossa entrevista com o Dr. Sérgio Haas. Nós queríamos lhe agradecer por nos conceder essa oportunidade, foi muito bom pra gente, e tudo isso que você nos aconselhou, nos falou, contou sobre a nossa vida, com certeza vamos levar para quando tiver nossa vida profissional, e isso foi muito importante, tenho certeza que nosso trabalho vai ficar impecável devido ao Senhor. Que bom, eu que agradeço de recebê-las na minha casa, de ter tido a honra de fazer essa entrevista. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para a formação de vocês. A gente percebe conversando com vocês como vocês com certeza terão sucesso nas vidas que escolherão. E eu estou sempre à disposição para qualquer coisa que precisarem. Se alguém escolher a área médica, será um prazer acompanhá-las e orientá-las, tá bom? Obrigada. Beijo a todas vocês.